Olá, irmãos, graça e paz de Cristo. Eu sou o Leonardo e espero que você esteja bem, para a honra e glória do Senhor. Eu quero conversar com vocês hoje a respeito de um assunto cada vez mais comum no nosso meio, no meio cristão, no meio evangélico. É sobre um movimento que cresce muito no nosso Brasil e eu creio que cresce muito mundo afora aí também. É sobre o movimento dos desigrejados. O que é o movimento dos desigrejados? O movimento dos desigrejados, irmãos, são pessoas, são irmãos que confessam acreditar em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que confessam crer nas Sagradas Escrituras, mas não são membros de nenhuma igreja que faz parte do sistema religioso, de nenhuma igreja evangélica, não frequentam nenhum templo. E aí, muitos líderes dessas igrejas chamaram esses irmãos de desigrejados. Então, esse é o movimento dos desigrejados. E o que eu penso sobre isso? Bom, o que acontece? Igreja, no Brasil, nós crescemos, nós viemos da cultura, que teve uma cultura, nós viemos de uma cultura ancestral católica, aonde desde criancinha nós aprendemos que quando a gente ia, né, na igreja, vamos na casa de Deus, vamos na igreja. Então a igreja, quando nós falamos de igreja, vem na nossa mente um local, né, com paredes, teto, uma placa, né, uma cruz às vezes. Então assim, vem essa ideia de prédio, de edifício para nós. Mas igreja na Bíblia é outra coisa. O que é igreja na Bíblia? Lá em Mateus, no capítulo 16, quando Jesus fala com Pedro, Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Igreja ali, o Novo Testamento, se você não sabe, ele foi escrito no grego. E a palavra que está ali, que foi traduzida como igreja, é o grego eclésia, que significa reunião de pessoas. Reunião de pessoas que acreditam em Jesus. Então te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, as pessoas que creem em mim, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do Hades, o grego Hades, né, o inferno, Hades, que é sepulcro ou lugar de escuridão. Jesus está dizendo o que ele? Que as portas do inferno que não consegue fechar uma igreja evangélica, abrir uma igreja evangélica, ela não vai fechar, se você crer de verdade, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Não, não é isso. Jesus está dizendo ali que eu te digo que tu és Pedro, que é uma fagulha de pedra, ou seja, ele ia ser usado como instrumento, e sobre esta pedra, que é uma rocha maior, que é o próprio Jesus, sobre mim mesmo, né, eu vou edificar a minha igreja. Eu vou edificar as pessoas que creem em mim. Elas vão se tornar pedras, como você, Pedro. Elas vão se tornar parte de um edifício que é espiritual. E as portas do inferno, né, a morte, não vai prevalecer contra a minha igreja. Por quê? Porque quando Jesus voltar, a igreja vai ressuscitar. Então, as portas do sepulcro não vão segurar a igreja, porque quando a trombeta tocar e Cristo voltar, a igreja vai ressuscitar. É isso que Jesus estava falando ali. Então a igreja na Bíblia, ela não é um local igual a gente acostumou aqui no Brasil. A igreja na Bíblia se refere ao corpo de Cristo. E quando você fala que uma pessoa é desigrejada, talvez você está querendo dizer que ela não faz parte de igreja nenhuma mais. E que por isso ela está em pecado ou ela é pior do que alguém. Só que, na verdade, se for olhar à luz da Bíblia, é como se você estivesse dizendo que a pessoa não faz mais parte do corpo de Cristo. E isso é uma inverdade. Não é assim. O que garante se eu e você fazemos parte do corpo de Cristo não é se você frequenta um templo religioso ou não. O que garante que você faz parte do corpo de Cristo é se você guarda a palavra de Cristo. É se você dá ouvido ao Espírito de Cristo que fala no seu coração. Porque o Espírito de Cristo foi dado. Ele foi derramado sobre a igreja, sobre o corpo, sobre as pessoas que creem. E esse assunto é um assunto delicado. Eu tenho que falar ele com cuidado aqui, tá certo? Por quê? Porque muitas pessoas deixam a igreja como nós entendemos, como nós acostumamos. As igrejas com CNPJ, com placa, né? Às vezes são num galpão, numa garagem, que seja. Muitas pessoas deixam as igrejas por um motivo. E cada um com seu motivo. Então eu não posso colocar tudo dentro do mesmo pacote.
Tem pessoas que saem das ditas igrejas porque alguém falou mal dela lá, ou por causa de fofoca, alguém me olhou com cara feia, eu não gostei do que o pastor fez. Então, essa pessoa precisa ser tratada por Deus. Porque a raiva, a mágoa, o sentimento de inferioridade não é motivo para ninguém deixar de frequentar uma igreja. Outras pessoas saem porque às vezes tem um bom líder que está preocupado com o estado espiritual dela e foi mostrar para ela, corrigi-la à luz das Sagradas Escrituras, com respeito, tudo conforme deve ser. E aí essa pessoa ela quer continuar no pecado, então ela saiu da igreja. Só que tem também, irmãos, muitos que não frequentam mais as igrejas do sistema religioso que aí está, porque não vê mais ali a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Até tem alguma coisa, mas quando é para crescer, quando é para evoluir, para buscar mais, está escrito que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. E aí, sabe, o líder não aceita. Quando o líder é confrontado com respeito e à luz das Sagradas Escrituras, ele se coloca numa encruzilhada, onde ele escolhe defender o que a congregação ensina ou o que a Bíblia está dizendo. E muitos preferem defender o que cada igreja diz. Por isso tem tantas igrejas por aí, tantas placas diferentes, tantos nomes diferentes. E nós que reunimos nas casas, eu não vou ficar em cima do muro. Se for para ser chamado de desigrejado por esse motivo, então eu me identifico como desigrejado. Eu estou me reunindo nas casas com os irmãos. Porque toda vez que você não está indo mais na igreja, é falado assim, né? Olha, né, é usado um texto, e eu quero falar sobre ele aqui, rapidamente. É o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Às vezes você está passando por essa luta. Não estou encorajando ninguém a sair da igreja, né, como nós entendemos, que é aquele local lá, né, com paredes, placa, e geralmente registrado no cartório com um CNPJ. Não estou incentivando ninguém nem a ficar, nem a sair. Se você vê a doutrina bíblica de Jesus e dos apóstolos, fique. Se você não vê, saia. Mas tem que ter discernimento também para conhecer o que é a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Antes de eu ir no texto aqui, é perigoso. Muitas pessoas que se dizem fora do sistema religioso nos dias de hoje estão incentivando o pecado. Muitas pessoas que saíram do sistema e são famosas, são grandes, na internet afora, reconhecidos no Brasil inteiro, estão incentivando os irmãos. Dizendo que Deus está aceitando homem com homem, mulher com mulher, e Deus não está aceitando. Deus ama a pessoa. Não estou aqui pregando ódio. Mas a luz das Sagradas Escrituras continua sendo errado. E não vai mudar. Tá certo? Nós devemos adequar a Deus, não Deus a nós. Muitas pessoas saíram do sistema e estão se levantando contra coisas que Jesus Cristo ordenou para os apóstolos. O batismo nas águas. Não dá para ficar explicando isso tudo aqui, mas eu vou estar gravando mais vídeos. Com a permissão do nosso Deus, eu vou estar gravando mais vídeos. Vou estar falando sobre esses assuntos. Às vezes a pessoa sai do sistema e ela começa a ficar com raiva do sistema. E ela fala que tudo que está lá é errado, sem nem saber, sem nem explicar por quê. Ou se não explica com uma explicação rasa. Pessoas dizendo que não precisa se casar hoje em dia, basta juntar. Tem pessoas fora do sistema defendendo essas coisas. Mas não são pessoas que Deus está levantando. Porque o movimento sincero daqueles que saem do sistema porque quer conhecer mais a Deus é um movimento sincero e puro. Só que o diabo ele não vai deixar. Do mesmo jeito, sem corromper. E é necessário que haja heresias para que os sinceros se manifestem. Mas do mesmo jeito que ele fez no sistema, tem muita gente que é de Deus dentro do sistema. Então eu estou falando com respeito aqui. Ele fez fora do sistema também. Tem muita gente fora do sistema que é de Deus. Mas tem uns que é Satanás que está levantando. Até para sujar o nome do movimento. Para as pessoas começarem a pôr na mesma casinha, pôr no mesmo pacote. E a gente não deve fazer isso. O texto fala assim: não deixando a nossa congregação. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação. Tá vendo? Você não pode sair da igreja. Será que é isso mesmo que está querendo dizer? Olha só. Como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, você não deve sair da sua congregação, como é do costume de alguns. Só que ali, o escritor de Hebreus, ele escreveu para a igreja nas seguintes circunstâncias.
os irmãos se reuniam nas casas ou nas cavernas, muitas vezes nas cavernas com medo da perseguição. E ali eles eram liderados por irmãos, quando não pelos apóstolos, às vezes pelos apóstolos, e quando não, por homens que os apóstolos confiaram e impuseram as mãos, que eram homens fiéis. Então ali era ensinada a verdadeira palavra. E as pessoas estavam saindo, alguns estavam saindo e deixando a congregação, que significa reunião, significa ajuntamento de irmãos, que é o corpo, né? A eclésia, a igreja. Então eles estavam deixando, muitos estavam deixando, porque estavam voltando para a vida de pecado. Voltando para a vida de pecado, eles não queriam mais estar ali na reunião. Porque o ser humano, quando ele está em pecado, ele se envergonha, ele se isola. Então toma cuidado se esse é o seu caso. E muitas vezes também, eles estavam deixando de participar da reunião com medo da perseguição. Então, entre o nome de Cristo e estar bem aqui nessa terra, alguns estavam preferindo estar bem aqui. O que está errado também. Agora, quando fala ali, não deixando a nossa congregação, pode ser sim num lar. Não tem que ser numa igreja como a gente conhece. Estar no corpo de Cristo é dar ouvido ao que diz o Espírito de Cristo. Porque o Espírito de Cristo foi derramado sobre a vida de todo aquele que crê. E aí quando você dá ouvido ao Espírito de Cristo, você permanece no corpo de Cristo. Porque seguir a Jesus é isso, é dar ouvido ao Espírito de Cristo. Então nós permanecemos no corpo dessa forma. Não é ser membro de uma igreja. Muitas pessoas têm seu nome no hall de membros de uma igreja, mas vão ouvir naquele dia. Muitos me dirão, né, diz o Senhor. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome nós não expulsamos demônios, não fizemos maravilhas. Então eu direi abertamente, apartai-vos de mim, vocês que praticaram iniquidade. Então estar no corpo de Cristo não é da boca para fora, não é ser membro de uma igreja ou não ser. Se você se reúne nas casas com outros irmãos, e você é sincero na sua fé, e busca a Deus verdadeiramente, sim, você não é um desigrejado aos olhos de Deus. Você faz parte do corpo de Cristo, da eclésia, do ajuntamento de pessoas que creem. Agora, se na sua cidade você não encontrou nenhuma igreja que você vê a doutrina de Cristo e dos apóstolos, e você não conhece ninguém para reunir nas casas com você, ore a Deus. Talvez, através da sua vida, Deus vai começar um trabalho, mas tenha discernimento. Busque do Senhor o discernimento. Tanto faz se for para ficar numa igreja ou para se reunir nas casas com as pessoas. Busque a doutrina verdadeira, sem fermento, sem mistura humana, a qual o Senhor dá, o verdadeiro alimento. Tá certo? Essa é a dificuldade hoje. Muitas pessoas estão saindo do sistema religioso, alguns estão errados, estão saindo com raiva, estão saindo porque não quer ser tratado, estão saindo porque estão em pecado, mas muitos estão saindo porque querem conhecer a Deus mais, querem servir a Deus mais. Tem muitas pessoas dentro do sistema religioso tentando mudar o sistema religioso. E eu respeito isso. Tomara que dê certo. Não vão conseguir mudar o sistema inteiro. Mas se mudar a igreja local ali é bênção. Eu já tentei fazer isso. Só que muitas vezes você está indo no culto ali, é como se você estivesse no arraial de Israel, no exército de Israel, e ouvindo Golias afrontar a Deus todo dia. E aí você confronta. Só que nós não lutamos por força, né, contra a carne e o sangue. Se o líder ali ele é confrontado pela palavra e não dá ouvido, você não pode obrigá-lo. Ele tem o direito de escolher. Muitos líderes, quando eles estão entre a palavra de Deus e o que o ministério, a congregação ensina, ele opta pelo que o ministério e a congregação ensina. Às vezes, para manter um trabalho ali, um trabalho como pastor, ele vive disso, ganha disso. Está errado. A palavra de Deus ela tem que ser o primeiro lugar. Ela é a regra de fé e prática de vida para a nossa vida. De verdade. Em tudo. Em tudo que nós formos conhecendo e confrontados, nós devemos adequar aquilo que Deus disse. Não ficar no nosso próprio pensamento. Só que o nosso próprio pensamento, às vezes, é um pensamento que veio ensinado pela congregação, pelo ministério. E aí o líder não aceita. Então você está ali vendo todo dia Golias afrontar, sem você fazer nada, você não vai começar a ensinar uma coisa diferente ali dentro da igreja para trazer briga. Às vezes tem irmão novo na fé ali, que vai se enfraquecer. Não é prudente. Então muitos estão se reunindo nas casas por causa disso.
E a reunião nas casas, ela não é bagunça. E ela cumpre o que está ali. Eu me coloco aqui, se você está sozinho na sua cidade, à disposição. Pode deixar no comentário aí, pedindo o meu contato, deixando o seu contato, como você preferir. Que eu não quero ser líder de ninguém, não quero mandar em ninguém. Eu não quero invadir a privacidade de ninguém. Mas se alguém quiser bater um papo, trocar uma ideia a respeito da palavra de Deus, das coisas de Deus, eu me coloco aqui à disposição. Agora, nós podemos falar sobre vários pequenos assuntos que estão dentro desse contexto. Sobre a ceia, sobre o batismo. Eu não quero alongar esse vídeo, né? Nós já passamos de 15 minutos de vídeo. Eu não quero alongar esse vídeo, mas tem muitas pessoas que saem do sistema religioso e começam com espírito de ódio, espírito faccioso e atacar tudo que está no sistema. Atacam o casamento, atacam o batismo, atacam a ceia. E não é assim, não. Não é tudo que está dentro do sistema religioso que está errado, não. Não é certo isso. Quem nos guia é a Bíblia. O meu alvo não é ir contra o sistema religioso. O meu alvo é servir a Deus. Eu não estou buscando razão, eu não estou buscando tá com a razão, eu não estou buscando tá atacando ninguém, eu estou buscando estar certo conforme o que Deus disse. Eu estou buscando fazer o que Deus disse. E essa deve ser a busca de cada cristão. Agora, pense, eu ia falar para você pensar bem antes de usar esse termo desigrejado, mas eu não vou dizer isso. Eu vou te dizer, não use esse termo desigrejado para se referir a ninguém. Porque muitas vezes o irmão ele está sofrendo, ele está ali vendo doutrinas antibíblicas dentro das igrejas, muitas vezes, e aí ele tenta falar com o líder, ele confronta o líder com respeito, não é briga, é confronto à luz das escrituras, já que a Bíblia é a regra de fé e prática de vida. E esse líder não aceita, e o irmão prefere sair do que ficar ali se sentindo mal. Você vai para o culto e se sente destruído. Afronta a palavra de Deus. Aí você se sente melhor ficando do que não indo. Essa é a realidade de muitos. E ainda vem outro chamar ele de desigrejado. Não faça isso, não. Vamos buscar discernimento em Deus a respeito de todas as coisas, porque Ele nos dá. É só a gente buscar com perseverança, estudar, orar. Porque Deus, o Espírito Santo, Ele vai tocando. Muitas vezes, nas igrejas não é falado nada a respeito do Apocalipse, para a gente se preparar. Não é falado nada a respeito de Jesus Cristo. Tem se falado muito em campanha, em finanças, em seguidores, né, no Instagram, no YouTube, nas mídias sociais todas, né? Muitas vezes esses são os assuntos política. É ou não é? E às vezes a pessoa não quer. Ela não está indo ali para isso. Então, a reunião nas casas, a pessoa não deixa de fazer parte do corpo porque ela está reunindo no lar com alguém. Tá certo? Mas tudo tem que ser à luz da palavra. Não é para reunir no lar do jeito que a gente quer, não. Eu vou continuar falando sobre esse assunto. Vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Tá com quase 20 minutos já. Que Deus possa abençoar você. Se esse conteúdo tá te edificando, me siga aqui para a gente estar junto, para você estar acompanhando. Se não tá edificando, não siga, tá certo? Que Deus abençoe você e a sua família, no nome de Jesus. Um abraço.